Estamos de volta com o programa Consciência Humana, programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, sempre segunda às 21 horas e domingo às 10 horas da manhã. Eu queria mandar um abraço a todos vocês que, depois de quase 11 anos de programa, é uma sensação até diferente, né? Circular por Teresina, ir no shopping, numa livraria, e estar em algum lugar, às vezes estar no meio da rua, né? Chegar a parar no posto de gasolina e a todo momento ser abordado e alguém perguntar assim: você é aquele do programa Consciência Humana? O professor disse: sou eu. Demorou muito, mas a gente chegou num patamar assim bacana, né? Estou começando a sentir gosto por esse negócio depois desses quase 11 anos trabalhando aqui o programa Consciência Humana e trazendo muitas ideias bacanas para que a gente possa refletir e para que você possa conversar, né? O programa da semana passada sobre o retrato de Dorian Gray foi muito bom, né? Junto com a José e o Cleantes que está aqui hoje novamente. E hoje a gente vai trazer um debate também muito bacana, o retrato oval, né? É um retrato danado, né? Aquele negócio da imagem sempre sendo trabalhada, mas aqui nós vamos tratar de um conto, não é de um livro, não é? No programa passado eu estava contando de um livro, uma coisa mais densa, hoje é um conto, uma coisa mais suave, né? Parece suave, mas quando você penetra nesse conto, o retrato oval, você tem uma angústia muito forte. E para problematizar, eu vou receber dois jovens, né? Você vai ver eles alternadamente, que é o Davi, que vai problematizar, falar um pouco do Edgar Allan Poe, tá certo? Além do conto, e o Victor, que vai participar junto com a gente. E como convidado para poder estar debatendo todo esse assunto junto comigo, o professor Cleantes, que aproveitei aí o programa passado e vai passar praticamente o mês de julho todo aí gravando com a gente, algumas temáticas aí, nos ajudando a refletir. Davi, muito obrigado aí pela sua presença no programa. Seja bem-vindo e fique à vontade, viu? Não precisa ficar canhado, não. Pode falar aí da forma que o seu coração quiser. Obrigado, eu estou muito feliz de participar desse programa. É uma forma de falar da literatura aberta, falar para mais pessoas. Tem quantos anos, Davi? 15. 15 anos, segundo ano. Segundo ano. 15 anos, rapaz. O homem é um monstro. Do bom sentido da palavra, viu? Cleantes, muito obrigado aí pela continuidade agora. Sim, estamos juntos novamente aqui, como você falou. Chamou, tô aqui para dar esse suporte. Engraçado, ele trabalhou tanto tempo junto e demorou tanto. Pois é, cara, tava esperando teu convite, cara. Depende de você. E feliz, um amigo aqui do lado, e também o Davi, que meu aluno já desde o 8º ano, né, Davi? Davi aí, já um tempinho aqui como meu aluno. E agora até como colega de debate, tá vendo aí? Ao nível. Tô muito feliz. E a gente aprende muito com os alunos, né? Muito, muito, muito. É incrível como você aprende com os alunos. Demais, demais. Alunos assim do poste do Davi, do nível de intelectualidade do Davi, traz sempre algo a mais. Davi, ele sempre se destacou. Tem quantos anos de sala de aula, Cleantes? Cara, eu já tenho uns 12 a 15. Eu tô mais velho que tu, tô com 16. Pronto, aí, ó. E eu te digo, o que eu muito que eu sei, é muito mais vindo dos alunos. Sim. Do que vindo de qualquer outro lugar. Pela provocação, pela sintonia, até pela própria atualização que eles vão fazendo da gente. O aluno ensina bastante. É isso que é o bacana, eu acho, assim, do nosso momento como professor, né? Professor em sala de aula, saindo daquela, às vezes, formalidade, você buscando aprender mais com essa até a linguagem do pessoal mais jovem, né? Isso. Apesar da gente até ter debatido isso lá com o retrato de Dorian Gray, a questão da juventude, e a gente continua até demonstrando isso aqui, porque a gente traz um rapaz tão novo, tão jovem, tão capacitado para fazer parte de um debate desse nível, falar de Edgar Allan Poe, meu amigo. Não é brincadeira não, Sou um pouquinho mais velho do que ele, só um pouquinho. Davi, Edgar Allan Poe, quem é, qual a importância que você dá a ele dentro do contexto da literatura? E por que você se identificou com a escrita? O que ele chamou a atenção nele? Bem, o Edgar Allan Poe foi um escritor muito importante no século XIX e ele é considerado um dos mestres do terror.
E o interessante é que os contos dele, as histórias dele, elas ultrapassam a literatura do terror. Elas vão para fantasia, ficção científica também. E ele é um escritor que era muito voltado às massas. Como assim, voltado às massas? Ele falava de temas que as pessoas queriam. Assassinatos, as pessoas se interessavam naquele momento, porque era uma realidade vivida nos Estados Unidos naquele tempo. E ele, tanto é que ele aborda nos temas, ele utiliza de pseudociências, como a frenologia, que é basicamente o formato da cabeça da pessoa define o caráter dela ou até doença psicológica que ela teria. O Edgar Allan Poe ele vai trazer isso de uma forma rebuscada, de uma forma calculada, como ele fala no livro dele, A Filosofia da Composição, que para ele as histórias têm que ser breves, curtas e tem que ser objetivo, assim, mas tem que ser calculado. O sentimento que tem que provocar no leitor tem que ser planejado pelo escritor. Então, ou seja, são... Esse cálculo que você fala, esse impacto que o escritor vai ter sobre o leitor, ou seja, aí nós estamos falando de conto, que é uma coisa mais curta, mas ao mesmo tempo ele parece que precisa de uma certa intensidade, né? Sim. Na escrita. Sim, ele valoriza muito a intensidade e ele também valoriza a musicalidade, ele capricha muito, e é uma coisa que se perde nas traduções em português, porque não tem como rimar, como manter a musicalidade que certos contos têm. E ele valoriza muito a intensidade, ele valoriza muito o leitor. São histórias que cativam o público porque são histórias pequenas, que cada frase que a pessoa lê, do começo ao fim, impacta. Entende? Cleantes, isso que o Davi expõe pra gente de forma até milimétrica, ou seja, objetiva mesmo naquilo que o Edgar vai trazer pra gente, o contexto dele é muito parecido com o Autorretrato de Dorian Gray, do século XIX, essa intensidade, essa coisa da sociedade, essa coisa de escrever para as massas. Sim, sim. É tanto que até muitos estudiosos da literatura do período até dizem que a obra, né, do Edgar Allan Poe, ela serviu até como inspiração para produção de outras obras literárias, no caso até aquele que a gente debateu do Retrato de Dorian Gray. Seja, o conto, né, daria origem a obras mais densas. Sim, é como o Davi estava falando, né? O Edgar Allan Poe ele vai praticamente inaugurar, né, contos, através de contos, poemas de uma forma bem rápida, bem direta e bem incisiva mesmo, na primeira frase, no primeiro parágrafo daquilo que você lê a respeito do Edgar Allan Poe, de qualquer, né, de uma das suas histórias, você já sente aquele impacto, você já começa a adentrar naquele universo, né? É o horror psicológico, que vai sendo construído, que vai sendo debatido, os personagens, muitas vezes personagens sem nomes, personagens que não são explicitados seu passado, o que vai resultar daquele momento, daquele conto, mas que causa um impacto e serve até como uma espécie de enigma, né? São figuras enigmáticas, as mortes, como o Davi até mencionou também, a respeito de como, né, o Edgar Allan Poe ele trabalhava esse tipo de coisa na sua escrita. E isso serve de influência aí ao longo do século XX. Ele trabalha na primeira metade do século XX, estadunidense, né, diferente de grandes autores aí europeus, no caso até o Oscar Wilde, né, irlandês. Mas nós vamos ter aí uma obra riquíssima. O cara, num poema, ele abrange como o Corvo, né? O poema dele, O Corvo, que é uma das grandes obras literárias aí da literatura estadunidense, né? E da literatura universal como um todo. Então, obra como o Retrato Oval, você já começa impactado, né? Verdade. Duas pessoas que chegam num lugar, né, um castelo, uma espécie de um castelo medieval, e já sentem o impacto, aquela situação meio tenebrosa, e aí surge a questão das imagens, que já começa a chamar a atenção. Aí, a partir daí, você já começa a se interessar pela história. E tudo de forma bem rápida, bem direta. Você já se sente dentro da história de imediato. Fantástico a obra do Edgar Allan Poe nesse sentido. Você que está começando a acompanhar o programa dessa semana, e nós estamos falando de Edgar Allan Poe,
que escreve contos fantásticos, impactantes, você principalmente chama para esse lado, você que é estudante, você que gosta de ser um leitor, independente de ser um estudante de ensino médio ou não, mas quando a gente fala para o estudante, é no sentido de nós melhorarmos cada vez mais essa qualidade da leitura e nós entendemos a variedade que nós temos de possibilidades. Nós vamos falar nesse programa o retrato oval. E nós vamos chamar agora, né, um pouco do que é este conto. Preste bem atenção, tenha atenção ao vídeo que a gente vai colocar agora, um vídeo que nós pegamos na internet entre vários que tem acerca desse conto e que vai te explicar um pouco aquilo que a gente vai debater durante todo o programa. Solta o vídeo aí. Tradução do conto The Oval Portrait, o retrato oval, de Edgar Allan Poe. O castelo no qual meu criado estava decidido a entrar à viva força, não consentindo que eu, ferido como estava, tivesse que passar a noite debaixo da chuvarada, era um grande edifício senhoral e melancólico, que durante muitos e muitos séculos fora grito de guerra nos montes Apeninos. Segundo nos disseram, tinha sido abandonado temporariamente por seus donos. Acomodamo-nos numa das salas menores, que era também a mais modestamente mobiliada. Estava situada num torreão um tanto afastado do corpo principal do castelo. Seus móveis, seus adornos, ricos e luxuosos, pareciam maltratados pela ação do tempo e apenas conservavam poucos vestígios do antigo esplendor. Sobre as paredes caíam tapeçarias e troféus heráldicos, bem como grande quantidade de quadros modernos encerrados em molduras de ouro e madeiras finíssimas. Devido talvez ao delírio que me produzia a alta febre, senti crescer dentro de mim um grande amor por aqueles quadros que, como prodigioso e estranho museu, tinha diante dos meus olhos. Mandei o criado fechar as pesadas portas e as altas janelas, pois era noite cerrada, e acender o candelabro de 7 braços que encontrara sobre a mesa. Descerrei em seguida os cortinados de cetim e veludo que rodeavam o dossel da minha cama. Queria assim, se por acaso não chegasse a conciliar o sono, distrair-me ao menos na contemplação dos quadros e na leitura de um livro de pergaminho que havia encontrado sobre a almofada, o qual parecia conter a descrição e a história de todas as obras de arte que se achavam encerradas naquele castelo. Passei quase toda a noite lendo. Naquele livro estava de fato a história dos quadros que me rodeavam. As horas transcorreram rapidamente e, sem que eu percebesse, chegou a meia-noite. A luz do candelabro me feriu os olhos e, sem que meu criado notasse, coloquei-o de tal modo que somente projetasse seus tênues raios sobre a superfície escrita do livro. Mas aquela troca de luz produziu um efeito inesperado. Os fachos das numerosas velas projetaram-se então sobre um quadro da alcova que uma das colunas do leito havia anteriormente envolto em sombra profunda. Era o retrato de uma jovem, já quase uma mulher. Dirigi ao quadro uma olhadela rápida e fechei os olhos. Não o compreendi bem a princípio, mas enquanto minhas pupilas permaneciam fechadas, analisei rapidamente a razão que me fizera cerrá-las assim. Era um movimento involuntário para ganhar tempo e para assegurar-me que meus olhos não me haviam enganado, para acalmar e preparar meu espírito para uma contemplação mais serena. Ao cabo de alguns momentos, olhei de novo para o quadro, dessa vez fixa e penetrantemente. Já não podia duvidar, ainda que o quisesse, de que agora o via com muita clareza. O primeiro esplendor da chama do candelabro sobre a tela tinha dissipado a confusão de meus sentidos e me chamara à realidade. O retrato era de uma jovem, um busto. A cabeça e os ombros pintados nesse estilo que chamam, em linguagem técnica, estilo de vinheta, um tanto à maneira de Sully em suas cabeças prediletas. O seio, os braços e os cachos de cabelos radiantes fundiam-se imperceptivelmente na sombra que servia de fundo ao conjunto. A moldura era oval, dourada e trabalhada ao gosto moderno. Como obra de arte não se podia encontrar nada de mais admirável do que a pintura em si, mas pode ser que não fosse nem a execução da obra nem a beleza daquele semblante juvenil o que me impressionou tão súbita e fortemente. Menos ainda devia acreditar que minha imaginação, saindo de um sonho, tivesse tomado aquela mulher por uma pessoa viva.
Vi de imediato que os pormenores do desenho, do estilo e do aspecto da moldura não me permitiam tal ilusão, ainda que momentânea, dissipando de pronto semelhante encantamento. Fazendo essas reflexões, permaneci estendido 1 hora inteira com os olhos cravados no retrato. Tinha adivinhado que o encantamento da pintura era uma expressão vital, absolutamente adequada à própria vida, que primeiro me tinha feito estremecer e por fim me subjugara, aterrorizado. Com um terror profundo e insopitável, coloquei de novo o candelabro em sua posição primária. Tendo ocultado assim à minha vista a causa dessa profunda agitação, procurei ansiosamente o livro que continha a análise do quadro e sua história. Fui em busca do número que designava o retrato oval e li o seguinte relato. Era uma jovem de rara beleza e cheia de jovialidade. Maldita foi a hora em que viu e amou o artista, casando-se com ele. Ele, apaixonado, estudioso, amava mais do que sua esposa a sua arte. Ela, uma jovem de rara beleza e não menos amável do que cheia de jovialidade, nada mais do que luz e sorrisos, ágil como a lebre solta no campo, amando e acariciando todas as coisas, não odiando mais do que a arte, que era sua rival, não temendo mais do que a palheta e os pincéis. Foi uma coisa terrível para ela ouvir o pintor falar do desejo de pintar sua esposa. Mas esta era obediente e sentou-se com doçura durante longas semanas no sombrio e alto ateliê da torre, onde a luz penetrava por uma claraboia de cristal. Mas ele, o pintor, punha seu destino e sua glória no retrato, que avançava em cores de hora para hora e de dia para dia. E ele era um homem apaixonado e estranho, que se perdia em sonhos, tanto que não queria ver que a luz que filtrava tão lugubremente naquela torre afastada extenuava a saúde e a alma de sua mulher, que enfraquecia visivelmente aos olhos de todo o mundo, exceto aos dele. Contudo, ela sorria sempre, sem se queixar, porque via que o pintor sentia um prazer doido e ardente na sua tarefa e trabalhava noite e dia para pintar aquela que amava tanto, mas que se tornava de dia para dia mais lânguida e mais débil. E, na verdade, os que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da extrema semelhança do original, como de uma prodigiosa maravilha, e como de uma prova não menor do talento do pintor do que de seu profundo amor por aquela a quem pintava tão milagrosamente bem. Todavia, mais tarde, quando a tarefa se aproximava de seu fim, já ninguém podia visitar a torre. O pintor tinha enlouquecido com o ardor de seu trabalho e não tirava os olhos da tela senão para ver a fisionomia da mulher. E não queria ver que as cores que gravava na tela ele as ia tirando das faces daquela que estava sentada à sua frente. E quando, decorridas muitas semanas, já faltava muito pouco trabalho, nada mais do que uma pincelada sobre os lábios e uma sombra sobre os olhos, o espírito da mulher palpitou como uma chama próxima a extinguir-se e palpita numa lâmpada. E então, o pintor deu a pincelada sobre os lábios e a sombra sobre os olhos, e durante um momento, quedou em êxtase ante o trabalho que tinha realizado. Um minuto depois, quando o olhava, extasiado, um estremecimento de terror percorreu seu corpo e começou a gritar com voz aguda e destemperada: "É a vida! É a própria vida que aprisionei na tela!" E quando se voltou para contemplar sua esposa, viu que ela estava morta. O retrato oval é de Edgar Allan Poe. Ela estava morta. Depois de várias semanas, meses, sentada, obediente ao marido, que a contemplava apenas para a sua ideia de chegar ao nível máximo da sua própria arte, né, da sua própria obsessão pelo seu trabalho. Não percebeu, né, que essa obsessão pelo trabalho tinha feito ele deixar de enxergar a própria esposa.
que morrera na tentativa de satisfazer a ânsia do marido pela arte. Já já nós estamos com o Victor, que vai participar, depois o Davi volta novamente no último bloco, e aí nós vamos debater esta obra maravilhosa de Edgar Allan Poe, né, O Retrato Oval. Preste bem atenção, tá bom? E em casa, faça a leitura, é rapidinho, tá bom? A gente vai ali e volta já. Bom, estamos de volta ao segundo bloco do programa Consciência Humana, que vai debatendo aí um conto maravilhoso, Edgar Allan Poe, que vai trazendo pra gente o Retrato Oval. No bloco passado, você acompanhou aí a descrição deste conto, né, uma tradução, né, que ela deixa, às vezes, a desejar em alguns aspectos, né, de acordo com até o professor Cleantes, mas que ela, de qualquer forma, passa um pouco desse sentimento que o Edgar Allan Poe tentou trazer pra gente. E a gente conversa com o Victor agora, que é um leitor do Edgar e que vai trazer a impressão dele, como é que ele percebe o conto O Retrato Oval. O que você destacaria, Victor, aí nesse conto? Assim, o conto, na minha perspectiva, ele tem duas temáticas principais, que é a submissão do relacionamento, que é uma coisa que acontece muito atualmente, e também como é que eu posso falar? A obsessão de alguém por alguma coisa, que também é uma coisa que acontece muito atualmente. Por exemplo, no conto, a mulher se vê na necessidade de ser suficiente para que o pintor possa pintá-la da melhor forma na tela. E é isso que causa a problemática da coisa. É o fato de ela ser submissa ao ponto de perder as suas próprias energias para um relacionamento que possa ser abusivo no conto. Também a obsessão do autor, que se perde naquela obsessão pelas pinturas dele, causando até o ciúme da mulher pelas suas pinturas. Ou seja, a mulher sente ciúme pelo ofício, pelo trabalho do marido. Sim. Ela não sente ciúme de outra mulher, ela sente ciúme do trabalho dele. Sim, da obsessão do pintor por pintar. Que não percebia ela enquanto ser humano. Isso. Cleantes, o Victor traz dois pontos muito significativos, né? Sim. E que, como o próprio Victor já antecipa, embora seja do século XIX, nós estamos no século XXI, parece que a história se repete. Ou seja, essa submissão da mulher, que a mulher tenta romper com essa submissão ainda. Só que no caso do conto, ela tenta conquistar o marido, ela está lutando pelo marido, para que ele possa olhar para ela, perceber aquela mulher. Como é que você interpreta essa questão? Aí até a gente voltando para a questão do próprio século XIX, né? A mulher ainda bastante submissa, você observa até, foi muito bem bacana, bem colocada aquela imagem do quadro, a mulher com a visão cabisbaixa, né? Sendo submissa aos desejos, aos anseios do marido, que ultrapassa até mesmo a questão do amor em si, né? A mulher que naquele momento, para conquistar o marido que tem a obsessão pela arte, que quer detalhar de uma forma primorosa a beleza da sua esposa, né? E ele vai além de qualquer expectativa, ele vai se dedicar completamente ao longo de semanas, sem perceber que a sua esposa está definhando, que a sua esposa está numa situação comprometedora para a sua saúde, consequentemente para a sua vida, e mesmo assim ele não se importa, né? Ou seja, mesmo, né, digamos, que ele tenha o amor pela esposa, mas o amor pela arte, por retratar, por deixar registrada a beleza da esposa no retrato, no caso no quadro, isso mostra aí, mais uma vez, essa questão aí de vamos dizer assim, até um horror psicológico que o Edgar Allan Poe transmite nas suas obras. O papel da mulher era esse naquele tempo. Isso, era da submissão. Da submissão. Né? Isso, era uma prática social, vamos dizer até assim, comum, né? Ou seja, nós vamos ter aí, mais uma vez, uma obra que mostra essa figura feminina, submissa, que vai se desgastando para tentar agradar, né, o seu companheiro, manter o casamento, até a gente debateu isso na semana passada. O que é um paradigma, Cleantes, aí que me lembra muito também aí
a Hipátia de Alexandria. Pronto. Né? No caso da Hipátia, ela não se submete. Ela não submete, ela enfrenta, né, toda a ordem, né, masculina vigente lá no século IV depois de Cristo. Inclusive vai ser assassinada justamente por não aceitar essa submissão. No caso do conto, né, a mulher retratada, ela precisa se submeter, que era típico, vamos dizer assim, da mulher no seu papel social. Isso, contexto histórico. Essa obsessão que ele tem pelo trabalho, né? Como é que você interpreta esse ponto? Ou seja, essa obsessão, ela existe porque ele quer agradar a sociedade, ele precisa do reconhecimento, né? Você interpretaria de qual forma? Acontece muito pela questão social, o fato de ser pintor na época, né? De poder fazer pinturas. E isso é uma coisa que acontece de fato atualmente, não só por pintura, mas por qualquer outra coisa, trabalho, estudo, passar em um curso. Por questões sociais, essas obstinações acontecem e cegam a pessoa de tudo que acontece ao redor dela. Sim, é essa a importância que a gente dá, né, para obras do século XVIII, século XIX, no caso essa obra do Edgar Allan Poe, do Retrato Oval, que mostra mais uma vez essa obsessão, né, essa ideia de que a imagem, a arte, ela muitas vezes até se sobrepõe ao sentimento daquele que é considerado mais nobre, o amor, né? O sentimento dos mais nobres da humanidade. E você observa que o artista, ele mesmo que tenha um apreço por sua esposa, ele percebe isso, né? Ele percebe até, no caso como eu ouvi falar, essa ideia da submissão, mas ainda assim a arte para ele está acima de tudo. Olha como a ideia de você retratar uma imagem parece que se sobrepõe à própria humanidade. Olha o que a gente observa hoje, pessoal. Você tem, por exemplo, muitas pessoas que valorizam, né, o externo, mostra para a sociedade muitas vezes aquilo que não é, e isso vai sendo, vamos dizer assim, algo que se torna cada vez mais natural. Você tirar uma selfie, você postar numa rede social, você mostrar, digamos, uma beleza, você deixar aquilo registrado e aquilo tem mais valor, é uma inversão, na verdade, de valores. Né? Trazendo assim, não sei como é que o Vitor, se ele concorda com a gente, ou comigo, no caso, que eu vou falar agora, por exemplo, o Clemente citou a questão da selfie, a questão do Instagram, por exemplo. Está comprovado hoje, alguns estudos psicológicos, inclusive, já que o conto do Edgar Allan Poe, ele traz essa coisa do horror psicológico, o Instagram hoje é considerado uma rede social que tem um horror psicológico fenomenal, porque ele vive da imagem. Né? Até a questão de você fazer um texto grande no Instagram já é algo que socialmente as pessoas vão dizer, olha, lá vem o textão. Porque, nem se lê, só vê a imagem. Porque a imagem é o que importa. Então, assim, tem uma intextualidade, um contraponto com essa questão que a gente vive hoje. Sim, com certeza. O fato de que o Instagram, ele se tornou uma rede social onde tu mostra a tua realidade, entre aspas, sendo que não é aquilo. Ou seja, a mesma coisa da realidade. A vida se sobrepondo à morte, que é a morte da mulher, e a vida do quadro, é o que acontece no Instagram. São vidas irreais que são mostradas na tela. Né? Olha só a ideia do autor, desculpa. Bom, fica à vontade. Né? Olha a ideia do autor. Ele queria retratar, vamos dizer assim, da forma mais fiel possível a beleza da esposa, nos mínimos detalhes, e deixou de se importar com realmente a figura humana, mas para ele o que importa é a imagem. No caso que a gente está falando aqui, é a questão da arte em si. Mas a imagem da esposa para ele se torna bem mais importante do que a própria figura real. Olha o que a gente tem hoje. E aí quando a gente, por exemplo, coloca a questão da submissão da mulher, né? E da obsessão do marido com relação à arte, o próprio marido também ele está submisso diante de um contexto social, na busca por esse reconhecimento. Que, voltando para a questão do Instagram, estaríamos muitos de nós também submissos diante de uma rede social que ela vai te tirando de um contexto natural, de crescimento humano, de relações pessoais um pouco mais fortes e vai colocando tudo na superficialidade. Sim, com certeza. E olha como é que o Edgar Allan Poe faz isso de uma forma tão primorosa, cara. Se você pegar, né, esse conto que até a gente, quando o Davi estava aqui anteriormente, a gente falando a respeito disso, ele coloca isso de uma forma bem direta, ele não enrola, entre aspas, vamos dizer assim, como outros autores, outros grandes autores, né, de grandes obras literárias, muitas vezes, vamos dizer, uma determinada situação começa, vamos dizer assim, abarcaria todo um capítulo de uma obra, abarcaria
tranquilamente 20, 30 páginas. Edgar Allan Poe, ele coloca logo de uma forma bem direta. Sucinto. E você capta aquela atmosfera, você leva... Só essa situação da jovem que está sendo retratada, né, o marido obcecado com a beleza dela para retratar essa beleza e configurar no quadro, tudo isso já gera esse debate que a gente está ampliando tanto. E o Edgar Allan Poe, ele joga isso de uma vez e gera, portanto, aí esse leque enorme de possibilidades que a gente está até para esse nosso momento contemporâneo. Olha a importância de uma obra como essa, né? Victor, eu trago novamente aqui o Epicuro lá na sua discussão, né, lá quando ele coloca os prazeres não naturais e não necessários, como o status, o poder, a vaidade, o orgulho, e trazendo para o conto o retrato oval e para a nossa realidade, ou seja, não importa em que momento a humanidade parece que ela estava, se tinha tecnologia, se não tinha, mas alguns pontos eles vão se repetindo. Os humanos se repetindo a própria história. Algumas necessidades elas vão se repetindo. Como é que você avalia isso até no seu contexto assim, de vida mesmo, das pessoas que convivem com você, o seu olhar, às vezes um pouco mais distante, um pouco mais crítico, dessa coisa da imagem se sobrepor à verdade? Assim, eu não gosto muito dessa questão, né, do que acontece. Eu acho isso uma coisa, de certa forma, ruim atualmente para a sociedade, porque o que a gente precisa ver é o que está acontecendo de fato. E muitas vezes essa questão da imagem não deixa isso transparecer, a questão do real. E isso acontece muito, por exemplo, como é que eu posso falar? Da transposição do real, da imagem. Muita gente sendo forçada a fazer o que não quer, o que quer, mas não quer de fato, por causa de imagem, curso que não quer, assumir uma posição que não quer, política. Por exemplo, a sua sexualidade, muita gente se esconde por causa da imagem. O que seria se eu me descobrisse homossexual? E esse tipo de coisa acontece muito. E existem diversas obras, de certa forma atuais, dialogam muito com essa questão, que são as obras do Zygmunt Bauman, né? Do sociólogo. Que é da liquidez, né? Da sociedade da liquidez. líquida. Isso. Cleantes, isso que o Vitor traz, sempre que vamos aqui, nós somos professores. Nós trabalhamos com jovens, mas nós também somos afetados. Com certeza. Né? E aí, muitas vezes, aqui não interessa nem a idade. Na sociedade que nós estamos, né, que o Gilles Lipovetsky vai chamar de sociedade da era do vazio, a sociedade da decepção, que ele vai tratar justamente dessas questões e a força que tudo isso tem, como o Vitor coloca, ou seja, a pessoa nem sabe que ela está reproduzindo algo que não é a ideia que ela conseguiu concluir. E essa pressão psicológica, ela atua contra o indivíduo no sentido de onde a pessoa vai se achar feia quando ela não é, ela vai se achar menos inteligente, ela é obrigada, como o Vitor colocou, a ter uma posição, a querer saber, dar opinião sobre tudo, quando ela não tem que dar opinião sobre tudo, ninguém é obrigado a saber todo tipo de conteúdo. E aí você vive naquela pressão psicológica eterna, ou seja, você acorda e dorme toda hora querendo satisfazer aos outros, e não a sua própria existência. Esse é o tipo de situação que a gente observa no nosso dia a dia e que a gente revisita em obras, né? Até o exemplo aqui, a obra do Edgar Allan Poe, do Retrato Oval, que coloca essa ideia justamente aí, né, de um artista, não a pessoa, porque hoje tem muita questão da selfie, né? Selfie seria uma tradução livre, digamos, eu mesmo, né? Então, hoje tem essa ideia de que as pessoas querem deixar para a posteridade uma imagem, muitas vezes, daquilo que não é, né? Por dentro, aliás, por fora aquela beleza, aquela coisa toda, mas por dentro o vazio. Isso está sendo exposto de uma forma, né, intensa, com as redes sociais, as mídias sociais, onde nós temos essa divulgação de imagens e muitas vezes até trazem aquilo que o Edgar Allan Poe ele traz na sua obra, que é a questão do enigma. Quantas vezes nós já observamos algumas imagens e você observa a imagem, muitas vezes de uma pessoa bela, mas você se pergunta, quem seria essa pessoa realmente? Será que ela está realmente demonstrando aquilo que é? O Edgar Allan Poe traz nessas suas obras, né, o Retrato Oval é um grande exemplo disso, questão também do enigma. A gente coloca isso aqui até com essa situação do autor. Eu vou deixar uma pergunta para o telespectador que está acompanhando o nosso diálogo. Nós vamos para um rápido intervalo agora, agradecer o Vitor pela participação. Obrigado. Viu, Vitor? Muito obrigado.
E deixa eu perguntar a você que é nosso telespectador que está acompanhando o nosso programa. Quem tem medo de si mesmo? Porque aqui termina sendo essa a discussão. Ou seja, se nós estamos falando de imagem que se sobrepõe à realidade, se estamos falando de busca pelo reconhecimento social em torno de algo que você não é, a pergunta que fica é: quem tem medo de si mesmo? Quem tem medo da sua autenticidade, da sua sinceridade, da sua verdade? Fica essa pergunta para você que é nosso telespectador. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta novamente com o Cleantes e com a participação do nosso querido Davi para encerrar esse belo programa sobre o retrato oval de Edgar Allan Poe. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, agora no terceiro bloco, onde nós vamos continuar vendo os desdobramentos, né? Fazendo releituras aqui do conto O Retrato Oval de Edgar Allan Poe. E tivemos aí no começo do programa, né, o próprio conto para você, onde nós apresentamos o conto. Solicitamos aos nossos telespectadores, principalmente aqueles que gostam da leitura, que possam buscar na internet o conto. São só 3 folhas rápidas. Né? A princípio você pode ter uma certa dificuldade na questão do vocabulário, porque, como até disse o Davi no começo do programa, a questão da musicalidade, da rima, que nós somos muito acostumados, às vezes ela não tem. Rebuscado. Rebuscado. Agora, isso é o bom da história. Até um aluno me perguntava essa semana numa sala de aula, por que os clássicos eles tinham que ser tão complexos? Eu disse, por que eles têm que ser simples? Porque algo só é complexo quando eu não tenho intimidade com aquilo. Quando eu passo a ter intimidade, aquilo passa a não ser complexo. A questão é que muitas vezes nós não somos colocados para ter intimidade com aquilo que é clássico, aquilo que traz uma certa exigência de reflexão, de inteligência, de análise. E a gente cai numa zona de conforto muito perigosa, que é não fazer análise de absolutamente nada. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde tudo aí é dado com facilidade pela internet, pela televisão, onde as coisas são pensadas por nós. Você não percebe, mas muitas vezes você toma decisões, faz escolhas achando que está livre, tomando uma decisão pessoal, quando na verdade você está apenas reproduzindo a vontade de alguém. Né? E o próprio Victor, aqui informalmente com a gente, colocava até a questão do significado que o Michel Foucault traz e como que esse significado ele vai determinando a realidade. Né? E aí dá para fazer uma comparação com a questão da publicidade, quanto que ela é forte hoje na sociedade da gente, e ela determina aquilo que eu vou querer ser, a forma como eu vou querer agir. Lógico que ninguém vai aqui, nós estamos fazendo aqui uma solicitação para que você enfrente de qualquer jeito a sociedade. A solicitação da gente é para que você tenha a liberdade, né, de fato, não apenas escolher, mas saber até o que você quer. Porque às vezes você acha que tem liberdade, mas você nem sabe de fato o que quer. Tem uma frasinha que ela diz assim: a autenticidade pressupõe solidão. Muita gente tem medo de ser autêntico porque tem medo de ser só. De fato, as pessoas autênticas, elas têm uma tendência a serem isoladas, porque elas não se escondem do mundo, elas são aquilo que são. E por ser aquilo que são e se apresentarem como são, muitas vezes elas são rejeitadas, porque elas não tiveram um comportamento padronizado. Davi, o que você destacaria? Nosso querido Victor deu uma contribuição aí maravilhosa. O que você acrescentaria dentro de toda essa lógica que o Edgar vai trazendo para a gente? Sim. É interessante ver a questão da aparência. Por que o pintor ele enaltece tanto a beleza e ele esquece da vida? No meu ponto de vista, porque para a maioria das pessoas, um pintor que é habituado com a arte visual, as cores, aquilo é mais interessante que a mente. A mente é traiçoeira, é difícil de entender. A beleza não. Tirando a temporalidade da beleza, ela é perfeita. E é isso que ele faz. Ele tira da vida para colocar a aparência apenas. A aparência trancafia a vida. O ideal é preciso que a vida morra para que o ideal se fortaleça. Cleantes, é preciso que a vida morra para que o ideal se fortaleça.
Forte, Forte. bem forte. Olha só a ideia que o Davi está transmitindo para a gente. Olha o nível do debate, olha a que ponto nós estamos chegando aqui nesse nosso debate maravilhoso a respeito dessa obra aí, o Retrato Oval. A gente tentando entender essa obsessão do artista em relação a retratar a beleza de sua esposa e eternizar essa beleza, ele vai ultrapassar diversas barreiras, mas ao mesmo tempo ele deve ter a sua justificativa para isso, e seria justamente a questão dessa atemporalidade, ou seja, ele vai retratar uma beleza que para ele vai ficar eterna. E aquilo, na verdade, seria o verdadeiro sentido, né, da própria vida. Ou seja, a gente está aqui conjecturando. Na visão desse artista, pode ser que ele acredite que a vida vai se definhando, vai acabando, mas a obra é eterna. Então, deixa eu registrar a beleza na obra de arte, né, através, como o próprio Davi já colocou, das cores, da própria simetria, enfim, né, da perspicácia do artista, e isso eternizaria e seria, portanto, do ponto de vista dele, aquilo que realmente representa a vida, essa beleza retratada eternamente na obra de arte. Pode ficar à vontade. E eu acho válido essas suposições, reflexões, porque o Edgar Allan Poe, ele faz isso, ele deixa as coisas no ar. A gente só sabe o nome de um personagem do conto, que é o criado. Exatamente. Ele deixa, a gente não sabe a razão por que ele está viajando, a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe, a casa foi abandonada recentemente, a gente não sabe por quê. Por qual motivo, razão ou circunstância. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito boa da obra do Poe, que ele deixa no ar. E valoriza a ideia, né? Sim. Ele valoriza a ideia. Por isso que nós estamos conjecturando. Olha como a gente, num debate como esse, a gente começa a se colocar no lugar das personagens e tentar entender as suas motivações. Olha que nesse momento, até de uma forma bem natural, eu estava tentando, analisando a postura desse artista e até tentando defendê-lo. Porque muitas vezes a gente coloca a ideia, o cara é frio, ele está voltado simplesmente para a obra, ele esquece a esposa que está naquele momento de até submissão, como foi colocado no primeiro momento aqui no nosso primeiro bloco, mas ele está tão obcecado, a ideia da obsessão em relação à arte, que para ele a arte supera a vida. Para ele, a vida, na verdade, é a arte que ele está colocando naquele quadro. Olha que interessante. E, ao mesmo tempo, remete ao estilo do Edgar Allan Poe. A ideia do enigma, do mistério, né? Do soturno, do sombrio. E é uma ideia ainda voltada para o romantismo do século XIX. A provocação do abstrato. Sim. A questão da mulher nos contos do Edgar Allan Poe. Ele trabalha muito a mulher. A poética do Poe é macabra e cruel. O que é belo tem que morrer. O que é belo tem que morrer. O que é belo tem que morrer. E na maioria das vezes o belo é a mulher. A mulher às vezes nem aparece tanto no conto, ou não tem falas, diálogos, mas a figura dela, a aparência dela está nos contos. E ele trabalha muito a obsessão em vários outros contos. Que o personagem fica obcecado pela mulher e acaba perdendo ela, acaba matando ela por acidente, como é o caso do conto Gato Preto. E ele fica perturbado e quase sempre leva ele à loucura. Mas essa questão, agora, até problematizar um pouco mais. Você falava a questão da mulher, você falava a questão da morte. Por que será que ele tem essa obsessão? Será pela história de vida dele? Por ele ter perdido a mãe muito jovem? Por ele ter perdido a esposa também? O Edgar Allan Poe, realmente a vida dele foi sofrida, foi marcada por... Ele foi adotado por uma família que depois rejeitou. O próprio nome Allan, Sim, né, vem dessa família, do pai John dele. Allan e Francis Allan. Né? Sim. Ele começou a se envolver logo cedo com bebida alcoólica. Era mal visto pelo meio artístico Era um boêmio. Era um boêmio. Né? O que chama a atenção, vocês colocando, e o nosso telespectador pode dizer, por que os caras estão discutindo ali, né? Calma, gente, a gente está discutindo um conto. É um estilo literário, um conto. No caso, Edgar Allan Poe, que tem um estilo, né, do horror psicológico, gosta das coisas intensas, das coisas que chamam, que prendem, né, mas que de certa forma propõem uma análise intelectual, mas que não fique só no campo racional, que parta também para a questão da acessibilidade.
E a gente vai transitando entre aquilo que foi escrito no século XIX e a realidade que se impõe para a gente. O que eu percebo depois de uma obra como essa, depois que eu li o Retrato Oval, né, que eu parei para fazer análise, parei para escutar as pessoas acerca desta obra, é a necessidade que nós temos de transpor a imagem. Por exemplo, nós estamos aqui na televisão. Até que ponto, por exemplo, as pessoas que estão acompanhando o programa suportam quase 1 hora de diálogo? Porque as pessoas hoje têm essa dificuldade. Ou seja, imagine que alguém esteja acompanhando o programa, muitas vezes eu até brinco, que tem alguns amigos que dizem, rapaz, eu vi o programa essa semana, eu disse, qual parte? Aí a pessoa, o programa disse, não, ele começou discutindo um determinado tema e ele vai desenrolando um raciocínio. E aí muitas vezes, algumas pessoas que dizem assim, eu assisti o programa, não assistiram, eles passaram pelo canal. Aí eles viram que o programa estava passando, aí até para satisfazer, às vezes, né, o próprio amigo vai dizer assim, eu assisti, mas não assistiu. Viu? Não assistiu. Porque para assistir tem que assistir tudo, tem que ter paciência. E a paciência de enfrentar um diálogo, de enfrentar uma reflexão. E essa paciência, ela é complexa hoje, né, Davi? Ou seja, você fazer a leitura, você analisar, você enfrentar um processo de reflexão, né? E que conclusão ali estamos se propondo a fazer. Num tempo em que tudo é muito imediatista e tudo muito superficial. Como é que você analisa essa dificuldade, a gente propor, né, uma sociedade que ela execute mais o ato de ler e de analisar as coisas? Realmente, a obra do Pela traz muito isso, porque é um conto que tem 5 páginas. E ele traz muita coisa, traz muita reflexão. E traz muita reflexão também por não é falado, pelo que não é falado. A reflexão pelo aquilo que não é falado. Sim. E eu acho que é um resultado de várias coisas, a falta de realmente paciência das pessoas. Nós não somos educados para ter essa paciência. Isso é uma coisa concreta, ou seja, na sociedade que a gente está, né, professor Cleante? Nós não somos educados para ter a paciência. O Lenin acho que o Lenin tem aquela música Paciência. Sim. Ele vai trabalhando, eu preciso, deixa um pouco mais de calma nas coisas, um pouco mais de tranquilidade, deixa a vida acontecer. As coisas não acontecem do dia para a noite. Mas é porque a gente vive nessa sociedade onde tudo acontece ao mesmo tempo agora. Ou seja, é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, né? Tudo passa num estalar de dedos, bem rápido, e a gente tem que acompanhar esse ritmo, né? Como a gente estava falando agora no bloco anterior a respeito da questão da imagem, a gente citou a questão das selfies, ou seja, você tem as redes sociais onde você quer se mostrar, até a gente também debateu, se colocar um texto mais longo, eu disse, não, já escreveu demais, já tá bom. Basta mostrar a tua imagem. Aquilo já serve como uma mensagem onde todos vão entender, gostem ou não, a crítica vai aparecer, né? Então, nós temos aí, portanto, um momento em que a questão da paciência, como você citou, é algo difícil até da gente, nesse nosso corre-corre, nesse nosso, de tantos afazeres que temos, isso aí fica até meio difícil a gente controlar, a gente ter realmente esse momento de você parar, de você ter paciência para resolver certas situações pendentes que a gente tem aos montes no nosso dia a dia, e até mesmo para refletir sobre uma obra como essa. Olha aquela ideia de você querer saber tudo, né? Ao mesmo tempo agora. Você lê uma obra como essa, o texto do Poe, tá aqui. Tá difícil. Palavras complicadas. Não, vou deixar. Ou então você lê, mas ao mesmo tempo, cara, tão pequeno um texto desse, praticamente não entendi nada. Então deixa pra lá. Você não se dá o trabalho de debater, ou então de chegar a uma pessoa, um colega, um amigo que leu também. Vamos debater, vamos... A UNB agora, no vestibular, o tema da redação tinha a ver com o tempo da contemporaneidade. E é esse tempo da contemporaneidade que exige muito da gente, que ele, por exemplo, se eu não tenho calma, tranquilidade, eu vou ter uma ansiedade fora do comum. Você vai gerar uma ansiedade desnecessária, as pessoas vão sofrer muito por conta disso. Essa ansiedade, Davi, ela chega para nós que já temos uma certa maturidade, mas também nos sentimos pressionados. Você imagina, por exemplo, pessoas mais jovens, né? Pessoas que estão num processo de formação. Tem toda uma vida pela frente, toda uma vida ainda pela tem... frente, mas acho que tudo ali está... É no agora que o Cleante está colocando. Como é que você interpreta isso? Trazendo da sua própria realidade. Tem uma certa pressa, né? E uma sedução pelo
que é óbvio. E o Edgar Allan Poe condena isso. Eu gosto de algumas expressões suas, não é interromper não. Uma sedução pelo que é óbvio. Aquilo que está muito fácil, né? Sim. Pode desenrolar aí. E o Edgar Allan Poe, inclusive, ele critica isso, novamente no livro A Filosofia da Composição, quando ele critica os romances. Ele diz que não precisa ser um romance, porque é muita encheção de linguiça às vezes. Ele diz que tem que ser, uma coisa pode ser breve, mas pode abrangir, ela pode ser complexa, pode ser densa. Ela não tem que ser óbvia, exposicional, entende? Aquela coisa de você ver uma coisa e identificar logo tudo que tem nela. Davi, você tem 15 anos de idade, faz o segundo ano do ensino médio, vive numa sociedade de não leitores, uma sociedade em que, além de não ler determinados autores, escritores, como Edgar Allan Poe, é quase que uma exceção da exceção da exceção. E isso cria uma pressão social. Como é que você lidar com esse tipo de situação? Porque você tem ali a sua juventude e a sua imaturidade pelo seu momento, mas ao mesmo tempo você tem uma visão um pouco mais abrangente, porque a leitura vai te dar isso. Você termina se sentindo um pouco só, aquela ideia da autenticidade pressupor a solidão, ela termina sendo algo que realmente existe, ou seja, por ser autêntico, por ter um estilo, por buscar uma leitura, aquilo que seria normal, mas pra gente infelizmente não é. Sim, realmente, ela traz uma solidão, essa busca por coisas impróprias, diga-se de passagem. Porque A leitura é imprópria? Imprópria porque ela torna a pessoa inconveniente, a pessoa que vai falar mais numa conversa superficial. Ou vai falar pouco, mas vai meter o dedo na ferida, né? Sim. Vai incomodar mais. Ela incomoda, justamente isso. A leitura traz isso, uma visão crítica, uma visão ácida, muitas vezes, que incomoda as pessoas. Quando você faz um texto, por exemplo, criticando certas coisas, as pessoas vão se sentir incomodadas. Ou pela tua linguagem, ou pelo que está falando, está atingindo o meio que ela vive. Ou a ousadia, né? A ousadia também. Que a ousadia é típica dos jovens, professor Cleantes. Ou seja, o que a sociedade quer hoje? Eu acho muito engraçado porque assim, a sociedade diz assim, olha, você tem que ser competente nisso, você tem que saber fazer aquilo, né? Aí você tem que tirar notas, você tem que ser o primeiro lugar, isso, aquilo. E essa sociedade exige que jovens como o Davi e o Vitor e tantos outros jovens sejam protagonistas, criativos, né, que eles tenham capacidade de discernimento, de decisões rápidas, que muitas vezes vem justamente o raciocínio rápido, ele vem da capacidade que você tem de decifrar rapidamente determinados textos, mas isso tem que ser exercitado. Então, a sociedade parece ser contraditória no que ela quer com o jovem. Sim. Ela quer o jovem criativo e protagonista, mas ela vai educando um jovem que ele vai se submetendo a uma ordem onde essa criatividade, esse protagonismo, essa ousadia dele, ela é perseguida e condenada. A gente observa isso em vários momentos aí da história, né? A gente observa quando há uma certa subversão, né, social, o jovem, ele seja pelo meio artístico, pelo próprio, vamos dizer assim, trabalho formal ou qualquer manifestação dele na sociedade, e isso muitas vezes é refreado. Por quê? Porque a sociedade parece que tem já, vamos dizer assim, um caminho a ser seguido, e se alguém foge um pouco a esse caminho, mesmo que esteja trazendo algo novo, mesmo assim ele é condenado. Aquela questão, por exemplo, do próprio Nietzsche, quando ele fala, né, o Ambermente, o super-homem ou o além-homem, a tradução de novo, a questão das traduções aí, muitas vezes são contraditórias, mas que querem dizer justamente algo, vamos dizer assim, que seria ultrapassar os limites, as barreiras impostas pela própria sociedade, que pede que essa sociedade mude. Porque se fala tanto em mudança, a questão política, por exemplo, vamos mudar, vamos colocar, né, novos representantes aí na política, mas ao mesmo tempo, se aparece algo novo, algo diferente, algo que traz realmente uma mudança, até de uma certa forma radical, muitas vezes é condenável. Aí voltam as velhas estruturas, o jovem também se sente prisioneiro dessa situação e é refreado. Né, mas eu lembro de algo que o Davi colocou, que ele coloca a questão da mente, ou seja, a gente não se interessa pela mente.
Então, mudança na área política, na educação, em qualquer coisa. Se você não se interessa pela mente, ela não tem como acontecer. Porque a mudança vem pela mente, não pela aparência. Como é que tu interpreta essa coisa? Ou seja, se propõe a mudança, se propõe uma juventude mais participativa, mais leitora, mas aí precisa da mente, precisa da valorização da ideia, do desafio de enfrentar o complexo. Precisa de conteúdo, né? Conteúdo. Atos são atos. Atos com ideias se tornam diferentes. E falta muito isso, entende? Causa o ato com uma ideia ele é muito mais nocivo que um ato por si só. O ato por si só ele é perdoável, mas o ato com ideia ele se torna perigoso e tem uma desconfiança com ele, justamente porque a gente não se interessa pela mente. Engraçado que tu faz me lembrar agora Dom Quixote Miguel de Cervantes, que ele vai fazer uma sátira mesmo do ato com ideias ali no sentido diferente da coisa. E a gente pode debater isso depois. Davi, muito obrigado aí pela sua participação no programa. Fico muito feliz de ter lhe conhecido e ter sido apresentado ao Retrato Oval através da sua pessoa também, viu? Muito obrigado. Professor Clemente, mais uma vez, valeu pela participação. E o professor Clemente vai estar com a gente, a partir do próximo programa, trabalhando esse livro aqui, muito bacana. A gente vai fazer uns 3 ou 4 programas, né? Super-heróis e a filosofia, verdade, justiça e o caminho socrático. Ou seja, a gente vai pegar aí os desenhos animados, né, do meu tempo, desenhos animados aí de muita gente, né, a ideia do Superman, né, a Mulher Maravilha, você tem aqui o Batman, né, o Lanterna Verde, dentre outros, né, e como que a filosofia ela compõe esses super-heróis, X-Men e tantos outros. Vamos fazer uma abordagem filosófica, histórica, sociológica, enfim, mostrar que muitos dessas HQs, histórias em quadrinhos, esses personagens tão famosos que estão na mídia, né? Isso. O super-herói está na moda. Na nossa época, eu lia quadrinhos e, de repente, apanhava até na escola dos grandões por conta da leitura, porque eu buscava, né, o diferencial dessa leitura. E agora está tão na mídia e a gente vai debater agora, dentro de um contexto mais amplo, o significado, muitas vezes, da criação desses personagens, né, que são tão instigantes. Você que acompanhou o programa Consciência Humana, nós discutimos nesta semana o Retrato Oval, um conto de Edgar Allan Poe. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por ter ficado o programa todo, um pedacinho dele aqui com a gente. E o nosso programa está aqui sempre às 21 horas da segunda-feira, repete às 10 da manhã do domingo e está aí na internet sempre à sua disposição. Muita reflexão e nós não queremos ser uma verdade absoluta, nem mesmo ser a própria verdade. Nós queremos apenas provocar cada um de vocês a tomar posição da sua vida e principalmente fazer as escolhas que vão compor a sua existência e vão determinar, com certeza, aquilo que será o seu legado, a sua contribuição com a humanidade. Esse é mais o Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal que propõe a reflexão. Até a próxima semana, se Deus quiser.